Pai do Senhor a todos os amados, em especial as irmãs em Cristo, que Deus abençoe a todos. Eu quero, na manhã desse dia, estar meditando acerca desse dia tão importante para vocês, mamães. Há coisas, enquanto filhos, que fazemos em favor de nossas mães, como também as mamães fazem em favor dos filhos, que nos surpreendem. E há conselhos, então, que são necessários que se observem. E é um ditado popular que diz que se conselho fosse bom, seria vendido. Então, na verdade, os nossos conselhos mais importantes geralmente vêm de nossos pais, de nossas mães, principalmente. E então eu quero pensar nesse dia acerca de um conselho, de uma ordem que uma mãe dá. E esse acontecimento, na verdade, que se deu há tanto tempo, continua sendo um dos melhores conselhos que uma mãe pode dar relacionada a um filho. E eu quero falar então de Maria e o conselho, ou seja, o pedido, a ordem dela para alguns homens. E eu quero então voltar lá em Caná da Galileia, quando Jesus, ele estava com a sua mãe num casamento, e então, no meio dessa festa, acabou o vinho. É uma história bem conhecida, mas eu quero me prender naquilo que Maria falou aos serventes na falta do vinho naquele casamento. Ela diz em João, capítulo 2, versículo 5, o seguinte: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos mandar. Fazei tudo o que ele vos mandar. Mamãe muitas das vezes nos ensinou isso, a palavra de Deus, e a gente vê aqui Maria, uma mulher especial, que vai dar um conselho à humanidade, que depois de 2000 anos continua muito vivo, muito presente ainda no meio do povo de Deus, daqueles que conhecem ou leem a Bíblia. Hoje é o Dia das Mães, e antes de entrar nesse personagem importante que foi Maria para o cristianismo, eu gostaria de falar então historicamente por que de se comemorar o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Então não há como mencionar esse dia sem esquecer de duas personagens importantes na história da humanidade, ou seja, mais no Ocidente, relacionada a esse segundo domingo de maio. Então nós devemos nos lembrar de Ana Maria Jarvis, uma ativista que nos Estados Unidos morreu atendendo os feridos, os doentes que a Guerra Civil Americana trouxe, isso na primeira década do século XX, precisamente em 1905, quando ela morre. E então ela deixou um legado e a sua filha continuou com esse legado até que no dia 9
de maio de 1914, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Rudolph, ele vai organizar, ou seja, publicar, sancionar o segundo domingo de maio como o Dia das Mães. O Congresso, quando assinou esse decreto, e o presidente Thomas Wilson, ele assina, essa frase ficou conhecida, né, no meio da sociedade ocidental como the second Sunday in May, Mother's Day, ou seja, o segundo domingo de maio passou então a ser considerado e conhecido como o Dia das Mães. Mas isso foi uma luta, na verdade, da filha de Ana Maria Javes, a Anna Javes. Em 1858, já Ana Maria, vendo a mortalidade infantil devido aos trabalhos forçados impostos às mulheres, ela já criou naquele ano, 1858, o Mother Day, na verdade conhecido como Mother Day Work Club, que foi o clube das mulheres, o dia do clube das mulheres que sofriam no trabalho. E mais à frente também, essa ativista importante na luta que ela travava para as mães, ela também criou, em 1865, aquilo que ficou conhecido como Mother Friendship Day, ou seja, o dia das amigas que estavam perdendo os seus filhos na grande guerra de secessão dos Estados Unidos da América. Então, a sua filha, quando ela morre em 1905, as amigas dela, vendo que ela estava entrando num quadro depressivo porque a sua mãe havia morrido por socorrer outras pessoas, por socorrer as mães aflitas, essas mulheres então se reuniram e fizeram memorial para a sua mãe, Ana Maria Javes. Então começou uma luta ali para que esse dia se tornasse o Dia das Mães. E como nós já mencionamos, no dia 9 de maio de 1914, Thomas Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, publica e decreta então esse dia como o Dia das Mães. No Brasil, foi um movimento tardio, 18 anos depois de Thomas Wilson ter publicado esse dito. No Brasil se deu, na verdade, quando o presidente Getúlio Vargas, em 1932, sanciona então o segundo domingo de maio como o Dia das Mães, 18 anos após os Estados Unidos comemorarem essa data importante. Mas vamos então pensar aqui, voltando ao texto bíblico, a mãe mais importante da humanidade, que foi Maria, a mãe de Jesus, que deixou-nos um conselho importante para todas as épocas, em todas as gerações, porque ela, recomendando aquelas pessoas ali, recomenda-nos ainda hoje que nós devemos ouvir, devemos fazer tudo o que Jesus Cristo manda fazer. Então o segredo
na verdade, da obediência ao nosso Deus, da fidelidade com a palavra de Deus, é obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. E uma mulher importante no seio da humanidade, historicamente, que vai nos deixar esse conselho: faça tudo o que o Senhor Jesus mandar. Certa vez, alguém chegou para Jesus e disse: mestre, feliz é a mulher que te amamentou. E Jesus vai dizer: mais bem-aventurado do que a mulher que me amamentou é aquela que tem um nome escrito no livro da vida. Então, Maria foi uma personagem muito importante. Foi a escolhida dentre tantas jovens. Uma mulher especial, uma jovem especial. Mas ela foi apenas um vaso usado pelo Senhor para que, por meio dela, o Espírito gerasse o Salvador da humanidade. Então, Jesus veio para que nós também fôssemos recebidos por Deus como filho. Certa vez também, alguém disse para Jesus: estão aí fora e querem falar contigo, sua mãe e seus irmãos. A resposta de Jesus foi: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. Então, vocês, mamães, importante como foi a mãe do Senhor Jesus. O importante para todos nós, e ouvindo o conselho da mãe do Senhor Jesus, é: faça tudo o que Jesus mandar-nos fazer. Então, para que a gente seja feliz, para que nós venhamos a obter a alegria, o prazer, a felicidade em todos os dias de nossas vidas, é procurar, é ter conhecimento daquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos, aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Então, hoje, como tem sido difícil a obediência, como tem sido difícil para nós atentarmos para aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, em meio a tudo isso que nós temos vivido e estamos vivendo, se nós fizermos aquilo que Jesus Cristo manda nos fazer na sua palavra, com certeza nós seremos felizes. E Ele então, nesses dias difíceis, manda-nos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. É Ele que manda-nos ir anunciar a sua palavra, abençoar as pessoas, para que em nome dele as pessoas sejam de fato vencedoras, sejam abençoadas. Então, meus amados, em nome de Jesus, vamos procurar na palavra de Deus o que o Senhor deseja para nós e quer que nós façamos. E observar o conselho dessa mãe: faça tudo o que Jesus Cristo mandar nos fazer. Que Deus abençoe a todos.